bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as influências musicais de cada um dos integrantes da banda Santa Cora. Já aproveita para se inscrever no canal, já deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente, ativa o sininho lá para receber as notificações de quando tiver vídeo novo no canal e vamos lá, bora ver referências dos músicos da Santa Cora. Iron Maiden. Iron Maiden. O Iron Maiden. Angra também. Angra também? Angra. O Angra. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Desirê Nóbrega, eu sou baixista da Santa Cora e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho das minhas influências aqui na música. Eu não escondo pra ninguém, eu sempre falo como eu sou apaixonada pelo Iron Maiden. O Steve Harris foi o primeiro baixista que eu realmente prestei atenção e foi a pessoa que fez eu querer tocar baixo. Assim, eu acho que todas as músicas do Iron Maiden são perfeitas. É coração de fã, eu sei. Mas eu sempre gostei muito da maneira com que o Steve tocava, com muita personalidade, com muita pegada, velocidade, e eu sempre me inspirei nisso. E eu tenho que fazer uma ressalva especial ao meu álbum favorito, Summer in Time, que eu acredito que a Stranger in a Strangeland foi a música que realmente eu ouvi e falei, eu quero tocar baixo, sério. E justamente por isso eu fui atrás do meu primeiro baixo e eu queria um baixo no estilo da Steve Harris. E eu comprei o meu SX, que foi o primeiro baixo que eu não botava fé de que eu ia realmente levar isso muito a sério, mas eu escolhi esse modelo justamente, primeiro pelo custo-benefício, né, mas justamente porque eu queria algo bem Steve Harris. Eu até hoje não troquei o escudo, mas eu pretendo trocar e ficar igual o Steve também. E uns anos depois eu acabei realmente colocando o captador signature dele, o Seymour Duncan, justamente para me aproximar bastante à sonoridade dele, que pra mim é o ápice. Bom, e falando em baixistas também, eu acho que hoje com a Santa Cora eu acabo me inspirando até mais na tocabilidade, no estilo de criar as linhas, eu acabo me inspirando bastante no Felipe Andreoli. Eu diria que pensando como baixista, como musicista, estando na Santa Cora, o Felipe Andreoli é a minha referência máxima. O Angra também é uma das minhas bandas favoritas. Eu acho que eles conversam muito bem com os elementos que eles querem usar. Seja a incorporação da música brasileira com o metal, da música clássica. E eu acho que o Angra fez isso muito bem dentro de todas as fases, com o André, com o Edu, com o Fábio, com o Felipe, com o Luiz. Eu gosto bastante do Angra, eu acho que sintetiza tudo que eu mais gosto na música em geral. E com certeza o Angra, pensando na Santa Cora, é a minha maior referência musical, até mais do que o Iron Maiden, né? E falando de gosto pessoal, eu sou uma pessoa que vai muito mais pra essa questão de porrada mesmo. Eu curto bastante death, thrash, e eu acho que a minha maior referência, que nem é baixista, inclusive, mas pensando em sonoridade, é o death. Eu sou completamente apaixonada pelo death. Pra mim, o Chuck é o melhor musicista que já existiu de metal. E tudo que eu faço meio que realmente me inspirando nessa pegada mais do death, que eu sou completamente apaixonada. Eu friso muito na música a questão da personalidade, a questão de você ter a sua identidade própria. E muitas dessas bandas eu gosto porque eu identifico uma personalidade própria na maneira com que eles compõem as músicas, com que eles tocam. E eu percebo muito isso com o death. No Metallica, que é uma das minhas bandas favoritas também, eu destaco o Jason Newsted, que é um baixista que é uma referência enorme pra mim, justamente pela maneira com que ele se comportava no palco, com que ele agia, como ele segurou a banda, sabe? Eu acho que ele é uma personalidade muito marcante na história do Metallica. E também um dos meus baixistas favoritos, pra mim o baixista mais incrível, mais absurdo, mais extraterrestre, eu diria que é o Les Claypool, do Primus, que é uma das minhas bandas favoritas, com certeza no top 5. Eu gosto muito, primeiro da sonoridade do Primus e da maneira com que o Les Claypool, ele usou do baixo como muito além do que só um preenchimento, entendeu? Do que só pra tapar aquele buraco. Eu acho que ele é um baixista sensacional, fora da curva, e com certeza, por mais que não seja o meu estilo,
Por mais que slap não é a técnica que eu mais uso, o double thumb, tudo isso, eu acho que ele é um dos baixistas que mais me influencia por essa questão de criatividade, de inovação, assim, com certeza ele é um dos meus top 3 baixistas da vida. Se você se identificou com algumas das nossas referências, comenta aí, dá umas sugestões parecidas, vamos conversar um pouco sobre isso. Fechou? Tamo junto e até a próxima. E aí galera, beleza? Aqui é o Iago Cefali. Hoje eu vim falar sobre algumas influências minhas. Uma das primeiras bandas que eu comecei a gostar por causa da batera foi Lamb of God. Não tem tanto a ver com ainda, né, na época, com parte, né, de power metal, ainda nada, mas eu gostei muito das linhas, né, de Lamb of God a princípio. Aí quando eu comecei a tocar, veio Iron Maiden, né, claro, eu sempre gostei muito de Iron, mas tocando, identifiquei bastante com o estilo do Iron, mas ainda assim, queria algo mais, pedal duplo, Halloween, acho que é uma das maiores influências da vida, assim, que aí é onde o meu coração mora, que era no Power Metal. O que mais me encantou em Halloween foram os pedais, né? O pedal duplo, constante. Isso me instigou muito a estudar, né? Me bati muito cabeça sozinho, até conseguir, né, chegar nas velocidades. Sempre gostei muito de Halloween, Angra também, né, muitas músicas, com certeza, que eles também, acredito que eles tenham se influenciado bastante também em Halloween, né, nesse estilo. Nova Era, acho que Nova Era foi uma das minhas metas também de velocidade, que é 170 BPM, né, em semicolcheia, nos pedais. Sensacional também. E aí eu demorei acho que uns 6 meses para chegar estudando todo dia, martelando, né, para chegar nessas velocidades, 160, 170. Tanto que hoje eu dou aula de pedal duplo especificamente porque eu sei que é uma jornada que dá um trampo pra caramba pra chegar. Dragon Force foi uma das bandas grandes também, né? Desde o Guitar Hero, né? Naquela época. Aí depois eu fui ouvir a banda, me encantei absolutamente, porque é muito massa. O famoso tutatru, tatutatru, 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 é legal pra caramba. Fora, né, pedal duplo. Mas ainda Halloween, Angra ganha muito na questão da constância. É uma outra banda que eu acho sensacional, Amon Amarth, que eu até cheguei no show deles, sensacional show, maravilhoso, muito mais brutal assim, mas musicalmente é sensacional, gosto muito, tem uns solos muito legais. Bom, é isso aí galera, se precisar aí de ajuda de pedal duplo, tamo aí. Hoje eu dou aula especificamente de pedal duplo, né, clínico, assim, bem técnico, chato, né, mas tira todas as variáveis pra você que quer tocar mais rápido aí, e aí facilita bastante, né, não vai demorar tanto quanto eu demorei, né, mas é um trabalho contínuo e árduo, né. Obrigado aí pela audiência. E deixa nos comentários aí quais bandas vocês curtem, se concordam ou não. Fala galera, eu sou o César, sou o tecladista da Santa Cora e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho das minhas maiores influências no heavy metal. Pra começar eu vou falar da minha banda favorita, que é o Iron Maiden. Eu comecei a ouvir Iron Maiden mais ou menos com 7 anos de idade, quando meu tio me deu esses discos aqui, o The Killers, The Number of the Beast, Peace of Mind, ao vivo aqui da turnê do Fear of the Dark, que eu acho que é o que eu mais ouvi quando era criança. Foi a partir desses discos que eu comecei a gostar de heavy metal. Iron Maiden é minha banda favorita aí. Eu já fui em 3 shows do Iron, inclusive no último show aqui da turnê, que foi o último show do Nico McBrain, foi emocionante pra caramba. O que mais me influencia no Iron Maiden, além da sonoridade do heavy metal clássico, é o Bruce Dickinson como cantor, né? Ele é um tenor, assim como eu. E na Santa Cora, eu faço alguns duetos junto com a Carol e faço alguns backing vocals. E eu também estudo canto lírico, sou um colega aí de coro, de ópera e musicais da Carol. Então Bruce Dickinson é uma grande referência pra mim na voz, sempre será. Pra mim ele é espetacular, né? Tá aí hoje com seus quase 70 anos, cantando super bem, tá cuidando muito bem da voz dele. E agora falando um pouco sobre teclas, né? Teclados. Para quem não sabe, o Iron Maiden ele tinha, ou ainda tem, na verdade eu não sei se trocou, acho que ainda tem, né, um 7º membro não oficial, que é um tecladista. Não sei se até hoje é o Michael Caine, mas enfim, majoritariamente sempre foi o Michael Caine, que era um assistente do Steve Harris, e ele cuidava de uns equipamentos lá, e nas performances ao vivo ele fazia os teclados para a banda, né? A partir da década de 80, né, do Seven Sun para frente, como o uso de sintetizadores ficou cada vez mais comum na música, né, o Iron Maiden implementou também no seu som os sintetizadores e teclados. E a partir do Seven Sun para frente, basicamente todos os discos do Iron tiveram aí arranjos de teclado. Outras bandas aí que são grandes referências para mim,
né, agora partindo mais pro lado do metal progressivo e do power metal, são as bandas brasileiras Xamã e Angra, que tiveram grandes tecladistas aí como o Fábio Ribeiro, que eu sou muito fã, e o Fábio Laguna, né, que ele participou aqui do CD da Santa Cora, ele gravou as linhas de teclado, compôs os arranjos, né, de teclado, e eu até ressalto que para mim é uma honra enorme poder estar interpretando esses arranjos do Laguna nas performances ao vivo com a Santa Cora. Então esses dois grandes tecladistas são uma influência enorme para mim, né, no metal nacional. E eu também não podia deixar de citar o grande e eterno maestro do rock, né, o André Matos, que era um exímio compositor, vocalista e pianista, né? Para quem conhece, né, conhecia um pouco do André, sabe que ele gostava muito de Chopin, e o que mais me admira, né, no Angra e nas composições do André são essa mistura da música clássica, da música romântica do século XVIII e XIX, a forma com que ele compunha e misturava esses elementos com o heavy metal. E isso me influencia bastante, né, nas composições da Santa Cora, nas futuras composições. Outra grande influência para mim, que eu tô ouvindo muito ultimamente, é a banda finlandesa de power metal Stratovarius, que tem aí o grande tecladista, excelente, virtuose, né, o James Johansson. O que mais me chama a atenção, né, além da sua performance, né, que é extraordinária, né, é a forma como o Stratovarius mistura elementos da música barroca, né, do século XVII com o heavy metal, especialmente na música Will the Sun Rise, que a gente pode ver um trecho do Allegro do concerto para violino de Bach, né, em Lá menor. Para quem me conhece bem sabe que eu sou muito fã de Bach, eu gosto bastante de estudar as obras de Bach no piano, enfim. Então eu gosto muito de música barroca do século XVII e tudo mais. Essa mistura, né, que o Stratovarius faz, especialmente que a maioria das músicas deles utilizam timbres de cravo, ajuda a dar essa atmosfera de uma música mais antiga, do período barroco, e eu acho demais essa mistura. Não posso deixar de citar aqui outras grandes influências para mim nos teclados, como o Jordan Rhodes, né, do Dream Theater, um excelente tecladista, muito virtuoso, um músico excepcional. Também o Jon Lord, eterno Jon Lord do Deep Purple. Rick Wakeman, né, que foi do Yes, e sempre me chamou a atenção dele estar cercado de teclados no palco, né, com aquela capa emblemática dele, parecendo um mago das teclas. Cara, excelente. E o Don Airey, né, que foi do Rainbow, gravou a introdução aí do Mr. Crowley, né, com Ozzy Osbourne, e atualmente está no Deep Purple, e entre muitos outros. Então conta aqui quais desses você conhecia, qual não conhecia, e se você conhece outros artistas, outros tecladistas muito bons, né, deixa aqui nos comentários para eu saber mais e saber a sua opinião também. Valeu, tamo junto, hein? Fala galera, aqui é o João Miquelin, sou guitarrista da Santa Cora, sou advogado, sou produtor musical também. Eu vou iniciar com o violão, que foi o meu primeiro instrumento. Por volta dos 10 anos de idade eu comecei a tocar intuitivamente com o violão antigo da minha mãe. Posso citar aqui a minha principal referência no violão, é o Andrew York, né? É um violonista que mistura muito o clássico com o moderno, e eu acho as composições dele muito bonitas, e isso eu trago para mim, eu trago muito para as músicas da Santa Cora. Muitas músicas começam no violão, né, com uma melodia no violão, e isso depois eu carrego para a música, né, eu adapto para a música da Santa Cora. Então, com certeza, o jeito de compor do Andrew York é algo que me inspira muito e eu trago muito nas composições da Santa Cora. Também posso citar o Yamandu Costa, para mim o melhor violonista do mundo. Desde adolescente eu ouço, né, o trabalho dele e eu me identifico muito. Também gostaria de citar as trilhas sonoras, né? Eu adoro trilha sonora de filme. Posso citar aqui o John Williams, né, como principal referência, um grande compositor, muitas trilhas sonoras memoráveis, e com certeza eu trago essa influência comigo também. Posso citar a música clássica, né? Para mim o Bach e o Mozart são os principais, né, minhas principais referências, mas principalmente o Bach, é o que eu mais gosto. E agora trazendo um pouco para guitarra, que é meu principal instrumento, ao qual eu me dedico muito mais hoje.
Depois que eu tive contato com guitarristas como Steve Vai, Joey Satriani e Eric Johnson, né, naquela formação clássica do G3, mudou muito a minha maneira de encarar a música. Decidi que eu ia partir para a guitarra. Isso me influenciou e me influencia até hoje. Posso citar também a principal referência hoje, o John Petrucci, que é o guitarrista do Dream Theater. Com certeza a influência do Petrucci está muito presente no meu jeito de tocar guitarra. Muitas técnicas que ele usa eu aprendi, né, de ouvir, aprendi a tirar as músicas dele. Isso eu trouxe muito comigo e passa muito para as músicas da Santa Cora. Com certeza é uma das principais referências. Também não posso esquecer do Kiko Loureiro, né, que é um dos grandes guitarristas da atualidade, e o Paul Gilbert, que é um guitarrista que eu ouvi muito na minha adolescência, ouço até hoje o trabalho dele, tanto no Mr. Big como a carreira solo. Gosto muito do jeito dele tocar, né, o jeito que ele encara a guitarra. Com certeza eu trago muito comigo isso até hoje. Bom, e agora as bandas que mais me influenciam. Posso começar citando os Beatles e o Queen, né? Com certeza são bandas que fizeram um trabalho genial na época deles, mudaram, né, totalmente a história da música, e são bandas que eu tenho referência até hoje. Eu sempre estou ouvindo, eu gosto muito do jeito que eles faziam na época e eles inovaram muito em termos musicais. Também o Led Zeppelin é uma banda que eu ouvia muito, ainda ouço muito, e principalmente o Jimmy Page, né, eu gosto bastante do estilo dele de tocar guitarra. E gosto muito das músicas, da estrutura das músicas do Led Zeppelin. Aqui do Brasil, posso citar o Angra, que é a minha banda favorita brasileira. Principalmente ali o Rafael Bittencourt, o modo dele de compor. Isso aí é uma coisa que me influenciou muito. Tenho como referência, eu sempre penso a música de um jeito como eu imagino que o Rafael Bittencourt pensaria, né? Eu sempre tento trazer dessa forma, porque é uma referência para mim, né, com certeza, em termos de composição. Também posso citar o Xamã e o Dr. Sim, outras duas bandas brasileiras. O Dr. Sim, o Edu Ardanui, com certeza é uma grande referência para mim também. Vindo um pouco mais pro metal moderno, posso citar o Ghost, né, com certeza, porque para mim o trabalho deles, assim, do ponto de vista de marketing, de conceitos, visual, eles são geniais e com certeza muitas das decisões que a gente toma para Santa Cora são espelhadas no Ghost. A gente sempre tenta lembrar, pensar como que eles fariam certa coisa, né? Isso a gente traz muito para a banda, a gente com certeza carrega aqui para Santa Cora. O Dream Theater, eu já havia citado o John Petrucci, mas o Dream Theater é a minha banda favorita de metal, né? Eu conheço todo o trabalho deles, com certeza me influencia demais até hoje, né? Gosto demais, ouço muito essa banda. O Rush, no rock progressivo também, influencia muito o meu trabalho, o meu jeito de compor. Eu gosto muito do estilo do Rush. O Avenged Sevenfold, uma banda mais moderna, também eu gostaria de destacar porque eu acho muito bacana o trabalho deles, o jeito como eles se expressam, o jeito como eles compõem as músicas. Também me influencia bastante. O Trivium e o Metallica, né? O classicão. Para mim, Metallica é referência em muitas questões. Sempre que eu vou fazer um riff na guitarra, eu penso em como que seria esse riff no Metallica, né? É uma coisa que influencia muito para mim aqui no meu dia a dia e nas minhas composições, né? No meu jeito de tocar guitarra. Pessoal, eu sou a Carol Cortez, eu sou a vocalista, também sou diretora artística das produções da Santa Cora, faço também os arranjos vocais, composições de letras, muitas vezes passam por mim aí. As grandes influências musicais na minha vida acabam direcionando cada uma dessas etapas da produção artística da Santa Cora. Quando eu era criança, então posso dizer assim que de berço eu já tive uma introdução à música, porque meus pais, eles se conheceram num coral de universidade, então eles tinham essa vivência de cantar em coral e eu às vezes acho que até fui em ensaios quando eu era bebezinho, mas eu não me lembro. Mas eu sei que teve esse momento assim e meus pais sempre gostaram muito então de canto coral e influenciaram na minha vida nesse sentido. Tinha discos de coral e coisas que interessavam eles, tudo com relação a isso, né? E aí, por conseguinte, então a música clássica, a música erudita, né? E a música popular brasileira tinha essa influência de canto coral, tiveram essa influência na minha vida. Música erudita eu sempre cito Mozart, que a gente gostava muito, sempre gostei muito. Eu tenho várias sinfonias do Mozart, assim,
Se eu fechar o olho eu escuto, assim, as sinfonias. Que desde criança a gente ouvia muito, né? Ainda no CD, assim, né? Ou LP ainda. E aí músicas que têm letras com bastante poesia, na esfera aí da música popular brasileira. A gente gostava muito de ouvir Chico Buarque, né? Meu pai é uma grande influência disso aí, porque ele gostava muito da poesia, né? Do uso das palavras de uma forma muito inteligente, né? Nas músicas, então a escrita inteligente para compor do Chico Buarque é uma coisa assim que eu admiro muito. E outras poesias, né, que a gente pode chamar de poesias, é a música nativista do Rio Grande do Sul, porque eu sou natural de Caxias do Sul. O estilo de música que a minha família escutava, assim, as pessoas próximas de mim escutavam, era a música nativista, que é uma vertente da música tradicional gaúcha, mas que é mais voltada à poesia, é um pouco mais urbana, uma música um pouco mais urbana, não é tão voltada ao rural, assim, como outros gêneros da música tradicional gaúcha. Essas são as influências lá da minha infância, né? Meus pais ouviam também rock, mas era menos, assim, mas eu comecei a ter mais curiosidade sobre isso na adolescência. Primeiramente o Queen, né? Que é uma banda, assim, sensacional. O Freddie Mercury eu considero um dos maiores cantores da humanidade, então é uma referência que pra mim foi de primeira ali, de uma grande voz e algo de teatral, né, algo de assim, o Queen em geral, muitos arranjos vocais também, basta citar, né, Bohemian Rhapsody, e é o que eu gosto e que me influencia até hoje, né, vocais incríveis e arranjos de voz que compõem a música também, né, que fazem parte ali da estrutura da música. O Queen foi muito importante para isso. E depois comecei a ter contato com Pink Floyd, um grande salto para mim entrar no mundo do rock, já do progressivo, daí pra frente eu fui pro metal, né? Então acho que o Pink Floyd foi uma das primeiras bandas que eu escutei com uma riqueza de som também, a atmosfera que eles criavam com as músicas, e pra mim foi uma grande novidade na minha vida. E uma das coisas que eu saliento do Pink Floyd é o backing vocal, né? Muitos backing vocals femininos, geralmente trios de vozes, né? Fazendo ali harmonias muito legais, então aquilo me inspirava porque dentro do rock, naquele momento, onde eu vi em primeiro lugar a presença feminina, foi no backing vocal do Pink Floyd, principalmente no show Pulse, né, que tem lá, inclusive elas dançam e tal, e toda aquela coisa daquela expressividade, meio puxando assim pro gospel, né, mas só que dentro do rock, né, e com aquelas letras super legais também, que me influenciaram bastante também. E aí dentro dessa pegada progressiva também o Rush, né, que eu comecei a ouvir e gostar muito das estruturas das músicas, né, da forma como a música é feita. Falei, nossa, isso é muito legal, e aí o progressivo entrou mais na minha vida. E o Led Zeppelin, né, que trouxe aí a primeira experiência de um vocal mais rasgado, uma coisa mais, um vocal agressivo e peso, né. E nessa época também, eu acredito que eu não posso deixar de citar a Tina Turner, né, que foi aí uma grande expressividade da presença de mulher cantando junto com essa turma do rock, né, vamos dizer assim, inserida ali. Ela tem o seu lado mais pop também, mas eu considero ela uma grande artista do rock. Então o vocal da Tina Turner é uma grande influência pra mim. Acho que o primeiro contato assim, de banda de metal foi o Nightwish. Porque eu lembro eu na escola com os colegas e a gente tinha uns CDs copiados não sei da onde que tinha as músicas do Nightwish. Nessa época eu também já estava no coral da universidade lá do Rio Grande do Sul, eu era mascote do coral porque eu ainda estava no colegial, mas já estava no coral da universidade. E tinha uma banda que fazia isso, que juntava metal com vocal lírico, né? Eu fiquei virada do avesso porque eu queria muito conhecer cada vez mais essa possibilidade aí de misturar o lírico com o rock e aí com o metal, né? Eu lembro assim que eu gostei muito do Nightwish por causa da Tarja Turunen e dessa influência dela, dos vocais bem líricos, aquela voz bem impostada que ela sempre usou, né? Me impressionou muito, e a Tarja é uma artista que me influencia até hoje, mesmo fora do Nightwish, né? E na mesma época também
tive contato pela primeira vez com os álbuns do Angra, né, que na verdade estava naquela fase do Rebirth, mas aí eu conheci toda a fase do Rebirth e depois eu conheci a fase anterior do André Matos, né? E aí também o André Matos foi essa influência pra mim de uma mistura em algum momento ali de música erudita com metal. Foi esse o novo universo que se abriu pra mim e eu comecei a gostar muito de qualquer gênero, de qualquer tipo de música de metal que tivesse essa mistura. E vieram várias outras bandas que eu comecei a curtir e que tinha essa pegada. E aí, então veio o metal com o Iron Maiden, né? Bruce Dickinson, que foi uma grande referência vocal, né? De energia também, né? O vocal do Bruce, ele é grandioso, né? Ele é quase operístico, né? Então foi uma influência a princípio. E mais pra frente eu conheci essa banda aqui, que até hoje eu falo que é uma das minhas principais referências hoje, que é o Épica, e a Simone Simons, que também na trajetória dela já foi assim também, ela saiu ela veio da escola do canto lírico e se tornou vocalista de uma banda de metal, e as composições do Épica pra mim elas são muito ricas também, além da parte orquestrada, a construção das músicas são incríveis, assim, né, a forma como eles fazem, e me inspira muito, né, eu gosto demais. E o Nightwish não coloco como a minha principal referência, porque assim, a Tarja Turunen foi a minha principal referência na adolescência. As músicas do Nightwish, diferente do Épica, assim, elas tem muitas que eu gosto muito, mas não me prendem tanto quanto o Épica, né, mas a nova fase do Nightwish com a Floor Jansen, né, a Floor, gente, é uma deusa nessa terra, né? Não tem assim o que falar dessa mulher. Ela é muito versátil, o que eu gosto na voz da Floor, no jeito que ela usa a sua voz, é a versatilidade. Então, ao mesmo tempo que ela canta muito bem um belting com muito punch, que casa muito bem com as músicas, ela também usa vocais líricos, então ela me inspira muito nessa versatilidade. E o André Matos continua sendo, né, uma influência em tudo, assim, vocalmente, composição também, admiro muito, assim, tudo que ele fez, né, além do Angra, carreira solo e no Xamã, sempre foi pra mim uma influência grande de vocal e de composição. E atualmente eu tenho escutado bastante metal moderno, né, que mescla bastante outras vertentes. Eu sempre cito a Taylor Momsen, que é do The Pretty Reckless, que eu gosto muito do vocal dela. É um vocal quase mais rock, né? E a Lizzie Hale, né, do Hailstorm, que eu acho que hoje em dia é uma das maiores também, assim. Uma voz poderosíssima. Então ela me inspira muito também. E eu não posso deixar de citar uma vertente mais do pop, né? Eu não sou uma pessoa que deixa de ouvir ou que não admira artistas que sejam de outras vertentes da música, né? Mais ali do lado místico, né? Aquela coisa mística e um pouco mais antiga, a Loreena McKennitt é uma referência de compositora e de voz também. A Lady Gaga, pra mim, é outra que é uma deusa suprema, porque ela tem um estilo muito próprio, ela tem uma musicalidade muito incrível, ela é uma artista muito completa. Gosto também do que ela faz, da expressividade que ela tem. Não é o meu dia a dia ouvir o pop, mas eu sempre tenho alguma música da Lady Gaga enfiada ali no meio da minha playlist, porque ela é sensacional. A Christina Aguilera também, mais para trás um pouquinho, foi um pouco influência por conta do poder da voz dela, né? É muito admirável. E eu vou citar duas cantoras líricas, que são do lírico mesmo, não são nem do metal, não são do rock. Duas sopranos que são muito referência para mim, que é a Jessie Norman. Quem não conhece, né, por favor, vá ver o trabalho dela. Ela já é falecida, mas ela deixou muitos registros. Uma voz poderosa, uma voz desse tamanho, assim, que não cabe nem aqui na tela. E a Nadine Sierra, que é também uma soprano que hoje em dia ela tá muito em atividade
e ela é maravilhosa e me inspira muito como soprano, né? Como musicista erudita. Então, essas foram as minhas referências. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido saber um pouco mais das nossas referências musicais. Não deixou o like? Então aproveita já, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!